enormes ritmos e intertistas. Bom, infelizmente, esse grande poeta brasileiro morreu há cerca de 60 anos atrás. Mas nosso programa conseguiu uma grande entrevista com dois parentes deles, mais ou menos próximos. Eles não conheciam muito bem, infelizmente. São os dois netos deles. Agora o programa irá entrar em contato com o nosso repórter Pérez. Bom dia, meu Brasil. Aqui quem está falando com vocês é o repórter Péricles e hoje, diretamente do Rio de Janeiro, eu estarei entrevistando os dois netos mais novos do grande poeta Jorge Lima, que teve grande influência na poesia brasileira, mas que infelizmente já faleceu. Já na residência dos netos de Jorge Lima, nosso querido e grande poeta brasileiro, então agora vamos para a nossa reportagem aqui, criar um debate, fazer algumas perguntas com seus netos Cleberson e Cláudio. Sr. Cleberson, vou agora começar fazendo algumas perguntas para o senhor, tentando descontrair, não sou muito sério. Primeiramente, bom dia. Queria uma pergunta que é uma grande dúvida, né, da sociedade brasileira em relação a esse poeta, é como foi a experiência dele fora do Rio de Janeiro, já sociedade. Antes de tudo, bom dia, Péricles. Bom, o meu avô, ele estudou logo cedo para Maceió com sua mãe e suas irmãs, e em 1909 ele foi para Salvador para cursar medicina. Ficou um tempo cursando medicina e ele gostava mesmo era de poesia. Em 1915 ele voltou para Maceió, um ano depois de terminar o curso, e começou a estudar e focar mais na medicina e na política. Muito interessante. E, senhor Cláudio, então, falando o mesmo assunto, você sabe, tem uma informação a respeito de como foi seu retorno ao poeta do Rio de Janeiro? Ele retornou em 1930 de Alagoas para o Rio, onde ele abriu um consultório na Cinelândia, que serviu como ateliê de pintura e ponto de encontro de intelectuais. Nessa época ele publicou aproximadamente 10 livros, sendo 5 de poesias. Para ambos agora, né? Vocês sabem algo a mais que seja interessante a respeito da sua história? Eu acredito que seja interessante que em 1939 ele começou a se dedicar às artes plásticas, participando de algumas exposições. Sim, em 1952 ele publicou o seu livro mais famoso, que era o épico A Invenção de Orfeu. Você tem algum interesse em alguma obra do poeta? Bom, Péricles, eu gosto muito dos dois romances, A Mulher Obscura e Calúnia, do meu avô. Bem interessante. Eu gosto muito também do romance O Anjo e da poesia Poemas Negros, muito interessante. Sim, teve grande repercussão na terra do Rio de Janeiro, né? Por fim, foi um grande prazer ter tido essa boa entrevista e conversação aqui com vocês, né? Os parentes mais próximos do grande poeta Jorge Lima. Então, muito obrigado pela atenção, Sr. Clemente. Muito obrigado. Tenho que retornar aí para uma futura entrevista em relação ainda assim ao grande poeta. Muito obrigado. Encerramos por aqui a entrevista. Bom dia novamente. Voltamos agora para a redação após a entrevista do repórter Péricles com os dois netos de Jorge Lima, que foi um grande poeta. Bom, Péricles voltou para a redação agora e ele irá citar um grande artigo característico sobre tal poeta. Bom dia, Péricles. Bom dia, Sr. Afonso. Poderia citar esse artigo para... Claro. Bom, agora irei ler, né, o artigo sobre as características literárias de Jorge Lima. Iniciando pelo fato de que Jorge Lima demonstra, em suas obras iniciais, influências neoparnasianas e simbolistas, passando ao nativismo e, finalmente, ao miticismo. Na primeira fase, destacando-se pelo soneto O Acendedor de Lampiões. Ao aderir ao modernismo, sua poesia revela diversos temas telúricos, de origem popular africana,
o ponto alto desta fase negra, ou nordestina. É o poema Essa Negra Fuló, de 1928. Depois, na fase religiosa, seus poemas apresentam traços de uma certa religiosidade, manifestados em poemas, de 1927. Em Poema do Cristão, emprega alguns paradoxos, ou até mesmo evocações e enumerações que dão à linguagem uma força bíblica, atingindo maiores dimensões. Enfim, por fim é isso, e agora eu passo a palavra ao nosso apresentador Afonso. Como o jornal citou antes, eu principalmente citei, foi uma grande honra fazer essa entrevista com os dois netos de um grande poeta brasileiro, e a gente conseguiu transmitir para vocês grandes características sobre sua vida e também sobre suas obras. Bom, o jornal encerra por aqui. Muito obrigado pelos telespectadores e boa. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets.